Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou técnico em informática, sou eletricista. Pessoal, eu tenho esse notebook aqui, ele é um Core i7 da primeira geração. Eu comprei ele em 2010, se não estou enganado. O que acontece? A placa-mãe dele apresentou defeito e não foi possível reparar. Eu não encontrei outra para substituir. E era uma máquina com bom desempenho. Que acontece? Eu quis aproveitar as peças porque são boas, tá? Que eu fiz? Eu comprei essa plaquinha aqui, ó. É uma placa-mãe do formato ITX. A medida dela é 17 centímetros por 17. O soquete dela é um PGA 988, que é o mesmo dos i7s da primeira geração. E o slot de memória também é um DDR3. Bom, eu comprei essa placa em valores de dezembro de 2022. Ela custou R$ 167. Eu paguei 40 mais ou menos de frete e eu fui taxado em R$ 118, tá? Aí vocês façam as contas, ou senão a gente coloca aqui na legenda o valor total que deu. Bom, eu coloquei o i7, eu aproveitei esse cooler box da Intel. Detalhe, gente, a furação dos furos da placa, ela veio 2 milímetros maior do que esse formato dos coolers. Mas como esse cooler é plástico, eu consegui abrir um pouquinho para encaixar, tá? O processador já está aqui de baixo. Ela veio com um slot só de memória. O notebook tinha duas memórias de 2 GB. Eu coloquei então só uma, né? Se eu comprar uma memória de 4 GB, eu consigo tirar essa e colocar aqui. Como eu não queria estender muito o custo, por enquanto ele está com 2 GB mesmo, tá? O notebook tinha um HD comum de 500 GB, tá? E eu aproveitei ele também. Além do HD da memória e do processador, eu aproveitei aqui a plaquinha do Wi-Fi. Essa placa-mãe, ela tem dois slots que suportam a plaquinha do Wi-Fi. Eu posso colocar também um SSD do padrão mSATA. Eu até pretendo colocar mais para frente. O mSATA de 128 GB ele vai encaixar aqui, ó, nesse lugar, tá? Bom, além de comprar a placa-mãe, eu precisava de um gabinete, tá? Eu encontrei na internet esse gabinetezinho aqui da Bematec por R$ 50. Aí eu tô usando ele. Eu fui buscar, não paguei nem frete. Era perto de onde eu moro. Outra coisa, gente, eu quando fui testar a placa, eu vi que a alimentação dela é 12 volts. Pode entrar por aqui ou por esse conector da placa-mãe. E o que eu fiz? Eu comprei essa fontezinha aqui, ó. Eu paguei R$ 22 mais uns 9 de frete, acabou saindo R$ 31. É uma fonte 12 volts de 5 amperes. 12 volts em 5 amperes, a gente multiplicando, ela tem a capacidade de mais ou menos 60 watts. Aí vocês me perguntam, a fonte do notebook era de 64 watts, por que eu pus um pouquinho abaixo? Porque esse aparelho aqui, ele não vai ter a tela, tá? Eu vou usar ele com uma saída HDMI e vou ligar num televisor. Eu vou acabar usando ele de TV Box e numa emergência computador também, tá? Como que eu fiz aqui, ó? Eu peguei uma fonte de Pentium 4 velha e peguei esse conector, que era a energia do processador. Ele bateu com o padrão certinho aqui, ó. Tá? E eu consegui alimentar com os 12 volts. Outra coisa. Se eu usasse um HDMI SATA,
ele ia se alimentar da própria placa-mãe. Mas como eu estou aproveitando esse HD de 500, eu precisei desse conector de energia aqui, ó, que é o conector para HD serial ATA comum. Ele precisa de 12 volts entre o preto e o amarelo e 5 volts entre o preto e o vermelho. Os 12 volts eu peguei direto aqui da fonte, tá? Os 5 volts eu peguei da USB, tá? Como é que eu fiz para pegar? Lá da mesma fonte do Pentium 4, eu peguei o conectorzinho de energia do drive de disquete. Aqui na placa-mãe tem um conectorzinho para a porta USB. E esse conector aqui do drive de disquete, eu consigo encaixar ele em um dos lados. Ele dá bastante firmeza, não dá mau contato e não amassa os pinos da placa. Então eu estou pegando 5 volts daqui, tá? Então aqui eu tenho os 12 já vindo da fonte e os 5 vindo da placa-mãe. Tá certo? Bom, eu liguei aqui o conector do painel, que veio do gabinete, isso é normal. Liguei aqui os conectores do áudio, tá? Aliás, está aqui o conector do áudio. E liguei também os conectores da outra porta USB que tinha na placa-mãe. Opa, tá na frente. Ó, liguei os outros conectores do USB aqui, ó. Aí, beleza. Quando eu ligo na tomada, aliás, quando eu ligava na tomada, a fonte ficava já energizada. E mandando ligar no gabinete, a placa-mãe funcionava normal. O que eu quis evitar na fonte? Deixar ela gastando energia de stand-by. Aí eu fiz um esqueminha com um relé. Eu peguei um relézinho de... Deixa eu ver se eu consigo enquadrar ele aqui. Eu não sei se vai pegar a imagem na câmera. Tá bom? É um relé de 12 volts, ele suporta 10 amperes, tá? O que eu fiz? Eu interrompi a energia que alimenta a fonte com um botão de reset. Eu tirei o reset da placa-mãe, tá? E quando eu aperto o reset, ele energiza a fonte. Em paralelo com essa ligação do reset, eu pus o relé, tá? Tem o comum do relé e o pino que fica ativado. E eu fiz o seguinte, como o relé é 12 volts, aqui no conector da ventoinha do sistema, que não é o do processador, ele tem um ponto onde saem 12 volts. Então, quando a placa-mãe, eu aperto o reset, a placa-mãe liga, ela energiza o relé atraca em paralelo com o botão de reset. Então eu posso soltar o reset que ele continua ligado, tá? E essa placa-mãe, ela tem um jumperzinho aqui, tá escondidinho aqui. Você configura ela para ligar assim que ela for energizada. Então eu não preciso de apertar o reset e o botão do power. Tá? Eu só aperto aqui o reset, eu vou energizar a fonte energiza a placa-mãe e a placa-mãe liga. Quando ela energiza aqui o que seria a ventoinha do gabinete, o relé atraca e mantém a fonte ligada. Então eu posso soltar o reset. Isso demora uns 3 segundinhos. Eu seguro uns 3 segundos o botão do reset e a fonte para ligada. Quando eu mandar o Windows desligar o computador, ele vai parar as ventoinhas. Então ele desliga o relé e corta a energia da própria fonte. Então não gasta nem energia de stand-by quando ele está desligado. Tá certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho para contar para vocês. O módulo do Wi-Fi eu retirei lá do notebook. Eu tive que desmontar a tela do notebook para retirar a antena, que ela ficava atrás da tela.
Tá? Eu passei os fiozinhos aqui pelo lado, meio para não pegar na ventoinha. E coloquei a antena aqui na frente do painelzinho, tá? E colei. Tentei manter isolado. Bom, pessoal, eu coloquei tudo dentro agora. A fonte eu nem vou precisar de fixar ela, tá? A tampa, quando encaixa, ela trava a fonte, ela não mexe. Já coloquei o HD aqui dentro. Conectei o cabo de energia, coloquei o cabo SATA do HD. Coloquei a alimentação do HD que vem da USB. Dei um jeitinho de passar aqui os fios do painel por baixo da placa-mãe, para não ter perigo de encostar na ventoinha, tá bom? Eu vou ligar para vocês. A única coisa que ficou faltando é que eu vou ter que dar algum ajuste no gabinete, porque o botão do reset está duro, tá? Eu vou ligar com a chavinha aqui, ó. 1, 2, 3. Aí ele ligou. Ele vai dar imagem no monitor. Ah, um detalhe, gente. Eu instalei nele o Windows 7, tá? Por que eu não instalei o Windows 10? O Windows 10 com HD IDE, aliás, IDE não, HD mecânico, dá muito problema de HD 100. Aquela lerdeza interminável. Então eu nem testei. E eu também só tô com 2 GB de memória RAM, tá? Ficaria um pouco lento demais. Futuramente, se eu colocar o SSD de 128 GB mSATA, eu até consigo instalar o Windows 10 com 2 GB de memória RAM, porque eu não vou instalar antivírus, não vou instalar nada, então ele vai rodar bem com apenas 2 GB. E eu posso aumentar a memória futuramente. Aqui ele está com o Windows 7, a intenção era só ter o navegador, tá? E funcionou bem. Eu vou reiniciar aqui para vocês verem. Gente, eu vou deixar o link da fonte na descrição. Vou deixar o link da placa-mãe também. Eu vou deixar o link do drive mSATA, tá? E também eu deixo o link do relé que eu usei aqui para fazer o esquema da energia, tá? Que quando desliga ele corta a energia da fonte. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma ligação, pergunta aí nos comentários, eu explico. E se você chegou até aqui, deixa o seu like. Vamos aguardar iniciar, ó. Se fosse o SSD já tinha iniciado, gente. Mas até que ele não tá demorado, viu? Tá razoável. Eu vou usar ele como TV Box. Eu vou colocar o YouTube, vou colocar o Disney, colocar o Star Plus, mais alguma outra coisa, tá? Ah, detalhe, ele tem aqui atrás, tem a saída VGA. Eu estou usando HDMI. A minha televisão não tem a entrada VGA, mas o HDMI tranquilo, né? Então já vai ser um cabo para o áudio e para o vídeo, um único conector, tá? Vocês que gostaram, ajude o YouTube a viralizar esse vídeo, compartilhando com seus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus.